Mais uma vez, graças e paz a todos. Bom, meus irmãos, vamos orar. Eu acredito que nessa lição a oração deve ser prioritária, depois dos comentários. Curva aí a sua cabeça, aí onde você está. Nesse momento que nós possamos nos render ao Senhor em toda a sua sabedoria. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, nós queremos aqui nesta manhã, Deus, louvar e exaltar o teu santo nome, te agradecer por esse momento de culto, te agradecer por esse momento de aprendizado, te pedir, ó Santo Deus, em nome de Jesus, que o teu doce Espírito esteja nos conduzindo por esse aprendizado, Senhor. Tem misericórdia de mim, fala através de mim com os meus irmãos, também com a minha vida, Pai. Muito obrigado por este domingo, pela oportunidade de estar na tua casa, louvando e exaltando o teu santo nome. Te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em nome de Jesus, amém. Gente, quem está com a revista? Ok. Se não trouxe, tem revista aí, mestre, ainda? Só para emprestar aí a dona Silvelane. Se tiver outra para emprestar. Como a gente não tem os slides hoje, né? A gente vai recorrer um pouco à revista. Na primeira parte, nem tanto, mas na segunda... Meus irmãos, confesso para vocês que esse foi um tema que... Primeira coisa, eu desconhecia. Apesar de conhecer a sensibilidade do homem atual, né? Mas eu desconhecia esse tema, né? O verdadeiro amor em tempos de revolução afetiva. E eu fiquei aqui com os meus botões. Rapaz, o que é essa revolução? O que é essa afetividade, né? Que vem a ser tal coisa. A gente pensa que não, mas nas últimas 3 lições, os assuntos estão todos interligados, bem pertinho um do outro. Né? E uma é consequência da outra. Nós falamos do feminismo, e na próxima lição nós vamos falar das obras, né? Tudo pelo social, que também de alguma forma tem uma influência nesse conceito socialista. É chato ter que estar sempre tocando no assunto política dentro dos temas dessa revista, mas não há como fugir disso. O homus emotivo e a sentimentalização da experiência humana. Então, Deus é amor, não é isso? E devemos amar os nossos irmãos, não é assim? Lá em 1 Pedro, nosso texto base diz: Amados, amemo-nos uns aos outros. 1 Pedro 4, 7 a 9. Perdão. Eu errei aqui, tá? Na hora de copiar o texto. Eu botei o texto certo e a referência errada. Mas quem já me assistiu, já está comigo, já sabe que isso sempre acontece. 1 João, né? Obrigado, irmão Ademir. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Como? Quem completa aí o verso 9? A parte B do verso 9. Para vivermos por meio dele. Então essa é o nosso texto. Obrigado, irmão Denis, pela correção aí, 1 João, né, 4, 7 a 9. Então, esse amor tem sido falado muito, né, o amor de Deus. Às vezes nós batemos aí na tecla, né, do Deus não é só amor, Deus também é justiça, Deus é ira, né? O certo é que os atributos de Deus, eles se manifestam na sua pessoa. Deixa eu só...
E todos eles coexistem sem a necessidade da gente negar um ou outro. Nem ele é só justiça, nem é só ira, nem é só amor, né? Mas nós estamos falando aqui de um tema, eu confesso, irmãos, eu tive muita dificuldade em fazer essa lição. Muita, porque... E vocês vão perceber, porque a segunda parte eu fui mais, digamos assim, mais infiel àquilo que eu propus. De trazer para vocês algo além. Eu fui muito mais fiel à revista, né? Deixei muito mais, usei mais a revista. E por quê? Porque você não encontra quase nada a respeito dessa tendência, né, do homos emotivos, né? Pelo menos eu não encontrei, talvez seja essa a aplicação correta. Mas usando aqui a nossa própria introdução, Schaeffler, no prefácio que escreveu ao seu livro, A Morte da Razão, né, ele nos ensinou que cada geração de cristãos precisa aprender como falar a sua época de uma maneira comunicativa, como quem vai passar uma longa temporada no exterior. Ou seja, se você fosse passar um tempo fora do Brasil, você ia ter que dedicar um tempo a aprender pelo menos um pouco mais da palavra, um pouco mais do idioma, né? Para poder não chegar lá totalmente leigo. E quanto mais você aprender, melhor. Eu lembro que quando fomos para o Chile em 2014, quando eu pedi uma ajuda a um rapaz que ensinava línguas, amigo nosso, nós viajaríamos no sábado. Ele chegou lá em casa uma sexta-feira à noite. Eu disse para ele com aquela minha simplicidade que muita gente já conhece: meu filho, é melhor você nem ter vindo, porque, né, não vai rolar. Mas, graças a Deus, deu certo, né? Deu certo e a gente foi, né? Não basta apenas a gente aprender a gramática quando faz uma viagem dessa, ou a pronúncia de idioma local. É necessário também aprender o modo como as pessoas do lugar vivem, né? Como elas expressam suas ideias, quais os seus costumes, né? Por exemplo, no meu caso, né? Eu leio, falo e escrevo espanhol. Não sou fluente, aquela coisa maravilhosa. Nossa, como ele, né, domina a língua. Não, mas para mim foi muito mais simples. Mas eu não sabia, por exemplo, que no Chile, onde a gente estava, as pessoas não gostavam de ser tocadas. E, eventualmente, quando eu esbarrava com alguém, isso aconteceu por 3 vezes, eu tinha mania, ainda tenho, de segurar a pessoa, olhar para ela e dizer assim: me desculpe, mas era melhor bater e sair correndo, né? Então eu vim embora e não aprendi essa lição. Os costumes também são importantes. Então, assim, nós conseguiremos comunicar de modo eficiente com esse raciocínio que Schaeffler está nos colocando, nos chamando à responsabilidade de aprendermos as formas de pensamento das pessoas com quem falamos e comunicamos o Evangelho. Em resumo, não somos chamados apenas a professar as doutrinas bíblicas corretas, mas também a comunicar essas verdades de modo que a nossa geração a entenda. Não basta dizer eu creio, é preciso colocar isso, né? É preciso passar com amor, transmitir com amor a razão da esperança que há em nós. Agora, falando de revolução afetiva, vou explicar um pouco aqui para os meus irmãos, né? Essa revolução é uma grande transformação cultural iniciada a partir do movimento romântico do século XIX, em cujo principal motor foi a emergência do capitalismo afetivo. Tem um livro de Eva Loos, é uma hispânica também, que trata desse assunto e deu o estupim para essa ideia. Agora, essa transformação se deu inicialmente pela diferenciação do campo da esfera afetiva da sociedade. Porém, ele aumentou.
Esse campo ele envolve classe psicológica, pedagógica, mídia, a moda, os capitais afetivos, as competências afetivas, a afetivação da religião e o movimento que deu também, que defende a ideologia de gênero. Lá vai eu voltar para a lição anterior, né? Então uma coisa está muito ligada à outra. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. O crescimento do campo afetivo, ele mostrou, no entanto, que parte da sua força vem da sua escravidão à lógica do capital, criando um perverso subproduto geralmente descrito como sentimentalismo e justificando a colonização e controle de vários campos da vida pelo capital afetivo. Gente, deixa eu colocar aqui para vocês. Não é simplesmente uma questão da sensibilidade, do romantismo. O assunto, esse sentimentalismo, ele envolve tudo. Inclusive, ele tem efeitos danosos à fé cristã. E aí tem uma tal de Judith Butler. Tempo atrás, essa mulher veio para o Brasil. A comunidade evangélica quase faz igual o Pablo Escobar. Explode o avião no ar para ela não ter que descer. Foi uma loucura nas redes sociais. Por quê? Porque essa mulher é uma feminista. Lá vai eu voltando para a lição anterior. Doente, né? E nas muitas loucuras que as feministas escrevem, né, as filósofas, é engraçado que você não encontra muitas filósofas, né, falando a respeito de coisas, por exemplo, de Deus, né? Mas você encontra muitas filósofas, né, falando a respeito do ateísmo, de coisas ligadas a ateísmo e também a essa ideologia de gênero. Tem uma indicação boa para quem quer ouvir uma ex-feminista, uma ex-ateia, né, que é muito conceituada em meio reformado, também filósofa, Norma Braga, né? Então, é muito bom quando você escuta de alguém que já passou por um engano a respeito desse engano. Porque uma coisa sou eu ou você falar a respeito de ateísmo. A gente fala baseado na experiência alheia e naquilo que a palavra nos ensina. Claro que a prioridade é a palavra, mas quando alguém vem e traz as experiências daquilo ali, você acaba entendendo com mais, digamos assim, um pouco mais de autoridade. Veja bem, voltando aqui à tal da Judith, né? Ela diz que a distinção entre sexo e gênero sugere uma descontinuidade radical entre corpos sexuados e gêneros construídos culturalmente. Qualquer semelhança com o que foi dito na aula passada não é mera coincidência, uma coisa está ligada à outra. Então, no âmbito popular, ela declara, a tese dessa frase é bem simples. Não importa o que você tem entre as pernas, importa o que você sente. Lembra que a gente falou ali na ideologia de gênero? O formato do seu corpo não importa. Importa o que você sente que você é. Essa é a ideia deles, de toda essa galera. E esses feministas introduziram esse sentimentalismo. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Espero que os irmãos me entendam. Só para a gente deixar claro, o seu corpo e o seu sentimento não estão em concordância. É isso que eles querem dizer. A sua identidade deve ser redefinida a partir do seu sentimento. E o corpo deve ser manipulado para ser adaptado a essa identidade. Então, é 100% ideologia de gênero. É o que eu sinto, né? O sentimentalismo. Então, esse campo afetivo prevalece sobre o campo biológico e esse tipo de pensamento ele é irrelevante para... Perdão, o campo biológico ele é
é tido como irrelevante para a definição da identidade humana. Então, o que é que prevalece? Prevalece o que a pessoa sente. Aquela velha, lembra daquela história do espiritismo? Ah, eu sou, eu não, tá, gente? A pessoa dizendo, o personagem lá. A pessoa dizendo, porque ela se justifica dizendo que ela é fica melhor dizer assim, né? Um homem no corpo de uma mulher, ou vice-versa. Meus irmãos, há pouco tempo atrás, faz um tempo, nós fizemos uma palestra com um nutricionista. Ele disse uma coisa que eu pensei que a mulherada ia bater nele. Andou pouco. E ele disse uma coisa: meninas, me perdoe. Talvez não apanhou, porque começou dizendo assim: mas a mulher, ela foi feita para engordar. Porque, aliás, perdão, ela não foi feita para engordar. Vou repetir, foi feita para procriar, né, senhor? Foi feita para procriar. Então, existem coisas na mulher que são muito diferentes do homem. Aí ele citou algumas partes do corpo que tendem a crescer, né? Não só a questão das glândulas mamárias, mas também aqui a questão dos braços, porque uma coisa está ligada à outra, e explicou bem bonitinho, por isso talvez ele não tenha apanhado. Então, assim, já o homem não. Então, existe uma diferença biológica, meu irmão, que essa diferença, ela precisa ser levada em conta. Esse campo do sentimentalismo, né, ele acaba criando, eu vejo muito hoje, a macharada vai me perdoar, mas eu não vou guardar a piada, né? Eu vejo muito homens, né, se preocupando com a sua barba, mas entrega uma chave de fenda na mão dele, ele vai ficar olhando para ela pensando que é um picolé. Isso tem prejudicado a masculinidade, isso tem prejudicado os homens. Olha, tem uma galera aí que, pelo amor de Deus, tudo envolvendo esse campo do sentimentalismo. Agora, tem um autor também, filósofo nosso aqui do Brasil, Guilherme de Carvalho, né? E ele tem algumas palestras interessantes sobre esse assunto e algumas definições bem interessantes. E uma dessas palestras, esse pastor fez uma observação bem provocante, falando da questão desse sentimentalismo, porque na questão sentimental, o que prevalece? Prevalece o movimento LGBT, que é o que eu sinto, né? As pessoas vão dizer o que eu sinto, então se eu sinto assim, eu tenho que fazer assim, né? É o tal do ouça o seu coração, e aí eu complementaria, e aguarde o precipício. Então, o que ele diz, né? A observação que ele fez. Existem evangélicos, por exemplo, que se posicionam contra o casamento gay, mas não percebem, eu vou falar devagar para você entender, tá? Mas não percebem que o seu próprio casamento, mesmo sendo heterossexual entre homem e mulher, acaba sendo um casamento gay. Vixe, tenente, e agora? Como isso? Como é que o homem é casado com a mulher e vice-versa e é um casamento gay? Ele fala isso no sentido de que o matrimônio foi reduzido a uma mera questão de afetividade, em que o objetivo é produzir felicidade sem envolver uma noção firme de aliança em compromisso. Vocês me entenderam essa segunda parte, pelo amor de Deus? Ou seja, na hora do casamento, o que se pesa? Pesa-se muito mais a questão do que a pessoa sente do que um compromisso de aliança, de alguém que vai realmente ali ser a fiel ajudadora, por exemplo, no caso aí, o homem tomando a decisão. Agora, qual é o problema disso? Será que tem algum problema a pessoa casar só pela afetividade, só pelo que ela sente? Sim ou não? Tem algum problema, sim ou não? Casar pelo que a pessoa está sentindo? Você acha que tem, irmão Denir? Sentido, né?
criar, né? Tem um mandamento para o casamento. A gente pode colocar dessa maneira. Mas tem um problema e ele é muito comum nos nossos dias. O pastor continua dizendo o seguinte: quando a base do casamento é o sentimento, o que acontece? Cresce o número de divórcios justificados pela constatação de que eu não conseguia mais sem me sentir feliz com o meu cônjuge. A justificativa é que há uma infelicidade com o cônjuge e por isso eu preciso, a pessoa vai dizer que precisa se separar. Assim, como você falou, a questão que pode, né, e acho que deve acontecer esse casamento entre homem e mulher, e mesmo assim, na realidade, vai ser um casamento, né, porque hoje as pessoas olham muito para a questão de assim, não, vamos, por exemplo, tem pessoas que eu posso até ser muito, pode ser ignorância minha, mas assim, por exemplo, o princípio do homem ser o provedor da casa está muito quebrado, você consegue entender isso? E aí, eu não estou dizendo que isso é errado, mas assim, isso gera um desconforto do casamento, assim, quando às vezes a mulher quer muito mais do que o homem, às vezes quando não tem aquele princípio de ter filhos, isso futuramente causa, aí fica muito cada um olhando para a sua imagem, aí o princípio lá do início, que é gerar, quer se amar, vai perder. Eu conheço pessoas que amam mais casais, isso aí não é regra, mas não, eu tenho uma em casa 3 filhos, para os filhos 3 cachorros. Olha, gente, nesse aspecto aí, eu vejo isso como essa questão de tratar cachorro como gente. Pode ser que eu seja radical demais, mas eu estou extremamente incomodado com isso, porque eu consigo perceber uma base pecaminosa nisso aí, né? Que é justamente a quebra dos relacionamentos, né? A questão do sentimento, né? A questão do sentimento. Meu marido, lá que tem pessoas que não têm filho, aí quando você acha que o meu piamente é um cachorro de neto, meu Deus, o que é? Né? E se duvidar, e a gente vê isso a gente visita cliente, né? E tem pessoas que, eu sempre digo para os vendedores, né? Olha, não maltrata o cachorrinho não, senão tu não perde só a venda, tu também vai sair corrido de lá. Porque querendo ou não, é muito ofensivo destratar aqui. Tem gente que trata os seus animais melhor do que seus familiares, né? E assim, eu não quero entrar nesse assunto, mas apesar dele estar ligado, essa questão aqui, dessa questão do animal aí, ela não é tão difícil de ser ponderada, gente. Você nem pode maltratar, entendeu? Mas também não pode esperar do animal aquilo que só o ser humano pode dar, ou mesmo aquilo que só Deus pode dar. Porque, na verdade, você acaba criando dentro de casa não uma estátua, mas um ídolo. E aqui são outros aspectos que a gente poderia explorar. Mas eu quero focar aqui dentro da revista e voltar para essa questão sentimental, né? E pegando aqui o gancho do irmão dessa questão do animal, as pessoas acabam desenvolvendo um sentimento por esse animal que não é comum entre os seres humanos e animais. Entenda, não estou fazendo apologia aqui a maus tratos aos animais. Mas, por exemplo, quando você entende, antigamente, quando morria-se um cachorro, a gente cavava um buraco e enterrava, sim ou não? Simples assim. Para quê? Para não ficar fedendo. Hoje tem cemitério para cachorro. E detalhe, se duvidar é mais caro do que para a gente. O que eu quero dizer aqui? Veja bem, meu irmão, voltando à questão do sentimentalismo, que fundamenta a defesa do casamento entre pessoas do mesmo sexo, esse sentimentalismo que fundamenta o casamento entre pessoas do mesmo sexo, sobre o que argumento? O mesmo argumento do sentimento, do visual, um sentimento que ele é despertado a partir do visual. Eu falei na última lição que homens gostam de ser, na última mensagem, homens gostam de ver e mulheres gostam de ser vistas, né?
É paia, mas é verdade, né? Há quem diga que as meninas se arrumam para as outras, não é para o marido. Eu já ouvi dizer isso aí, não sei se é verdade. Mas há essa má impressão sobre as meninas, né? Eu vou agora, nesse período agora que nós estamos vivendo, né? Tá tão lindo, mulher, ou mulher, tá nesse mundo, trabalhando bem, eu vejo muito isso, quer dizer. Ninguém sabe o quanto disso é verdade, né? Mas voltando aqui, ó. O mesmo sentimentalismo que fundamenta a defesa do casamento entre pessoas do mesmo sexo, assim chamado casamento gay, sob o argumento de que o sentimento dos amantes é verdadeiro, então o relacionamento é justificado. É o mesmo sentimentalismo que está na base de muitos casamentos heterossexuais, inclusive entre nós evangélicos. E por que é importante falar disso? Porque muitas vezes os evangélicos, né, eles estão se deixando levar pelo aquilo que está no seu coração, contrariando a própria palavra de Deus, de que o coração é enganoso. É o que ele está sentindo, é a satisfação da carne, né? Está tomando o mesmo rumo. E aí, não é à toa que cresce o número de divórcios entre evangélicos. Qual é o problema de tudo isso, meus amados? É que a gente precisa entender, né, que há uma conexão. É muito fácil ver isso, por exemplo, na dinâmica da marcha LGBT. Quem aqui já não gritou contra essa marcha, né? Quem aqui já não se indignou com essa tentativa aí, a parada gay, né, chamada? A parada gay, ela foi um movimento que cresceu, ela encontrou muito apoio ela se autodenomina sexóloga, né? Eu não encontrei essa formação nas universidades, né? Mas talvez até tenha, pelo que a gente tem visto no meio universitário, talvez tenha até essa formação não curricular, não está na grade curricular, mas esteja acontecendo. É a dona Marta Suplicy, né? Esposa do antigo senador Eduardo Suplicy, né? Mãe do Supla, um cara extremamente estranho, né? Mais para frente. Então, assim, uma dinâmica semelhante ocorre aqui nessa questão do sentimentalismo, a conexão entre a marcha para Jesus, né, e a parada do orgulho gay, né? É o mesmo sentimentalismo que a marcha para Jesus tem, aliás, que a parada gay tem, também domina a mentalidade neopentecostal da marcha, ainda que apontado em direções diferentes. Gente, o emocionalismo, entenda que agora eu vou pisar em ovos, o emocionalismo é o fio condutor da espiritualidade em muitas igrejas. Por que será que algumas igrejas elas estão tendo assim como é que eu posso dizer aqui, uma quantidade muito maior de pessoas enquanto outras não? Por que será? Bom, então nós estávamos falando aqui na questão do emocionalismo que domina o meio neopentecostal. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida que muitas igrejas apelam drasticamente para essa questão do emocional? E o que eles falam? Fala-se muito em sentir paz no coração para descobrir a vontade de Deus. E pouco simplesmente em refletir sobre opções com base no ensino revelado na palavra de Deus. Você está em paz? Né? Quando nós falamos sobre arrependimento, no último estado, não lembro qual foi a mensagem, mas existe uma diferença, eu quero aqui recolocar novamente,
entre ter paz com Deus e em paz com Deus. Ah, porque meu coração está em silêncio. Eu estou sentindo uma paz na tomada dessa decisão. Gente, a Bíblia pode dizer assim, a Bíblia tem resposta para tudo? Para a vida do cristão, eu creio que sim. Ela tem direções para tudo. Aí o que acontece? Aí vem novas revelações e profecias que são apresentadas com o argumento de que eu senti Deus falando comigo. E aí tem um detalhe assim que aconteceu esses dias lá em Tianguá, que foi a Silvelândia e a Jamie, elas iam saindo do supermercado, eu vou ver se eu consigo contar a história. E quando elas iam saindo, achou um profeta. Eis que te digo, ó irmãs. E ele começou a profetizar isso. Não sei, eu não estava junto. Deus, a providência de Deus não permitiu que lá eu estivesse. Como é que era lá a profecia, senhor? Bom dia, Maria. Bom dia, nossa. Você é crente, né? Sim. Tem uma. Eu esqueci de dizer, para vocês o que? Para você, saúde, para você. Deu uma cartada para cada uma. Aí depois deu o golpe. Quanto era o golpe? R$30 por profecia. Ora, para nós reformados, profecia de graça, já está ruim da gente receber, pagando 30 conto, aí é que eu não recebo mesmo. Mas as pessoas estão ligadas a essa questão emocional, e eu já tive que aconselhar pessoas que receberam profecias. É óbvio, porque vai dar má notícia como? Quem é que vai vender má notícia? Vai vender boa notícia, né? Só o Jornal Nacional que vende má notícia. Então, assim, meus irmãos, eles dão essa dica, eles vão nesse caminho, por quê? Porque a maioria das pessoas, e diga-se de passagem, os crentes, estão tomados por esse sentimentalismo. Aí eu senti. Gente, cuidado com isso, cuidado. E não é próprio. Não é raro, quando a gente sai aqui, não estou falando de uma saída de supermercado, mas no ambiente de culto, tem muitos que são focados em produzir sensações, jogo de luz, fumaça, gelo seco. Os refrões da música se repetem como como mantra. Quem é que sabe aqui o que é um mantra? Mantra vem do hinduísmo, né? Você, por exemplo, a pessoa começa a repetir uma frase de forma que aquilo vai se tornando real para ela, né? E aí aquilo começa a entrar na mente da pessoa. Eu estava até brincando aqui, às vezes eu fico passando ali no Reels, né? Que quase um TikTok, só que não é chinês, do Instagram, e eu estava dizendo para assim, rapaz, essas músicas, esses pedacinhos de música que tem nesses vídeos, eles grudam no juízo da gente, que para tirar até é zero. Gruda, mas gruda mesmo. Aí você pega louvores, que eu vou falar do worship, dessa parceria. Cara, tem muito louvor hoje totalmente destituído da palavra de Deus. Ainda tem muita gente boa, nova, que está lançando composições abençoadas, né? Composições inspiradas, né? Composições muitas vezes tiradas totalmente de dentro da palavra de Deus, mas tem muita gente que está aí na onda do mercado. O que é que vende? E produzindo nas pessoas esse sentimentalismo. É quase que um brega evangélico, né? Levando a pessoa a um estágio de êxtase, né? Sei lá, de tristeza. Então o culto ele acaba fazendo isso, é o que a gente chamaria de culto antropocêntrico, né? E as pregações vão no mesmo caminho. E muitas delas apresentam Deus como alguém que anseia estar conosco, que mostra o quanto nós somos especiais e maravilhosos. Meu irmão, eu quero dizer um negócio para você aqui, você não é especial. E, obviamente, eu também não sou. Né? Agora eu posso dizer o nós com tranquilidade, né? Posso dizer o nós com tranquilidade. Não há essa especialidade em nós somos depravados. Aquilo que do nosso coração sai todo o mau desígnio, adultério, prostituição, impureza, lascívia, roubo, homicídio. É só essas coisas. A lista é muito maior, na verdade. Como eu disse para alguém nós não é essas pipoca toda, né? Então,
essa maneira de culto, ela prejudica, porque ela acaricia o pecador de maneira que diz assim: olha, você não precisa mais se arrepender, você não precisa mais se render a Cristo. Deus não é tão soberano assim, Deus não é tão maravilhoso assim. Ele quer se relacionar contigo, e para se relacionar contigo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer de qualquer jeito, ele está derrubado de amores por você. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, tá? Isso aqui não quer dizer que eu concorde com isso. Estou falando aqui o que as pessoas dizem por aí. Mas isso não é uma verdade. Deus é santo, Deus requer que nós nos relacionemos com Ele de maneira santa. Não é dessa maneira que a turma coloca. Não é por aí. Não é por aí. E aí o que acontece? O que esse tipo de culto provoca? Crentes raquíticos, doentes, fracos. Imagina que você tem hoje um bebê, precisa alimentar. Vamos lá, uma Maria Clara, Rosa. Rosa, por que eu estou te chamando de clara de ovo todo tempo? Desde domingo, não sabe, né? Nem eu. Todo mundo confunde, Maria Rosa? Imagina que a partir de hoje a irmã Léia e o irmão Adolfo vão alimentar a Maria Rosa só com mais nada a não ser arroz. Eu soube que ela gosta de comer verdura, né? Cara, não precisa mais do que uma semana para ela definhar. Mexer em todo o seu metabolismo. O que acontece com estou usando aqui um exemplo bem ralo, mas o que acontece? Os crentes estão indo para o culto, cara, para sentir coisas e não para cultuar a Deus. Eles não estão aqui hoje na EBD. E quando alguém o confronta a respeito daquilo que eles creem, eles se perdem todinho. E eu vou passar para vocês com muita tristeza, quem quiser vai falar comigo lá no pessoal, porque foi feito um experimento com alguns crentes dentro dessa marcha para Jesus. Foi feito um experimento. É um canal lá no Spotnix, né? Eu tenho o link lá. E o que eles fizeram? Pegaram um ateu conversando com alguns participantes da marcha para Jesus e desafiando eles a convencê-lo da existência de Deus. Eles não pegaram esse ateu e levaram para uma conferência da Fiel, não. Se ele te levasse, ele tinha botando uma conferência Vida Nova, né? Um encontro da fé reformada, porque ia para 15 ele ia pegar sozinho, no sentido não literal da fala, tá, irmão? Só no sentido de brincadeira. Porque as pessoas iam responder de outra forma. E aí, a maioria das pessoas com que conversou com ele baseou-se totalmente em sentimento, gente. Eles justificaram a Deus a partir de sentimentos. Ah, Deus existe porque eu sinto. Eu sinto que Deus existe. Eu provei Deus. Eu sinto. Não dá. Teve um jovem que falou repetidas vezes: eu sei que Deus existe porque eu simplesmente sinto. Isso aqui, gente, é apologética fraca. Apologética fraca. A gente chamaria de apologética evidencialista, né? E essa apologética evidencialista e também a tentativa de apresentar Deus, né? Apresentar Deus com base na razão pura, né? Essa apologética existencialista, que é a tentativa de apresentar Deus com base na razão pura, e também essa questão de colocar assim, as pessoas dizem muito assim: eu sei que Deus existe, né? Como esse rapaz, porque eu sinto. Isso aqui não responde ao incrédulo, não traz para ele a resposta, e o que acabou aqui lá no vídeo, as pessoas acabaram por lamentavelmente serem humilhadas por um ateu. E ele foi muito educado, né? Ele não foi, digamos assim, ofensivo. Eu assisti o vídeo ontem e algumas vezes,
E lembrei que eu já tinha assistido, e da vez que eu assisti eu fiquei com raiva. Isso foi uns 6, 7 anos atrás. O vídeo é antigo. Mas eu não fiquei com raiva Perdão, quando eu assisti primeiro, eu fiquei com raiva do ateu. O tempo passou, a gente vai se estudando, vai trabalhando, vai aprendendo mais. Ontem eu fiquei com raiva dos crentes. E aí você encontrou tudo lá, crente agnóstico e tal. As pessoas não conseguiram atender o pedido dele. Eu sou um ateu, prove-me que Deus existe. Ninguém conseguiu provar. E eu quero já falar sobre isso. Esse argumento de tentar provar a Deus através da crítica da razão pura, e também usar a máxima Deus não se entende, Deus se sente, né? Não é a melhor resposta. Não responde o que as pessoas querem, né? Mas aí a pessoa chegasse e falasse qual Deus existe para mim, eu responderia para o ateu qual que não existe. Qual para mim que não existe. Pronto, eu acho que na falta de uma resposta mais, digamos assim, mais elaborada, né? Porque existe, veja bem, embora eu sei que Deus existe porque eu sinto, não é a melhor resposta, mas entenda, o relacionamento com Deus envolve o intelecto, também as emoções e todos os aspectos da experiência humana. No Instagram sempre aparece lá, né? Assim, curta essa foto se você já chorou orando, né? Curta essa foto se você já... Gente, tudo isso é muito subjetivo, é pouco para o que Deus tem para nos trazer como forma de relacionamento e experiência. Há uma experiência com Deus? Ah, sim. Precisa ser trabalhada? Precisa. Precisa. Por quê? Porque, gente, você se relaciona com alguém, você conhece esse alguém. Só que as pessoas elas estão muito ligadas na questão do sentimento. E o sentimento, tudo que é só no sentimento, é só na carne, acaba, né? Uma hora passa. É por isso que a apostasia cresce. Cristãos, nós não devemos assimilar uma mentalidade de que Deus e religião são questões meramente pessoais e habitam somente no íntimo de quem crê. Não podemos pensar assim. Eu creio em Deus, porque senão essa filosofia, que foi uma tática usada pelo ateu lá, ele falou dos deuses hindus, né? A pessoa disse, eu sinto o Espírito Santo. Aí ele perguntou, se eu disser para você que eu estou sentindo uma mulher com 6 braços me abraçando, é um deus hindu, tá? Só para deixar claro. Então ele usou o mesmo argumento. Só que isso não prova. Então o que ele acabou fazendo? Ele conseguiu calar muitos cristãos que estão buscando sentimentalismo, que estão buscando aflorar suas emoções, estão buscando chorar nos cultos, estão buscando sentir emoções, arrepios. Ele calou. Usando contra eles aquilo mesmo que eles defendem. A religião não tem a ver somente com o que sentimos, tem a ver com a verdade sobre nós mesmos e sobre o mundo fora de nós, e principalmente sobre o nosso Deus. Agora, coisas que eu percebi no vídeo, né? Queria compartilhar isso com vocês, né? Nenhum cristão entrevistado foi capaz de levar o ateu a pensar, não é convertê-lo. Marinho, mas ele pode ter ido para lá armado. Ele pode ter ido para lá preparado para as perguntas. Ele conduzia as perguntas. Ele tinha uma pergunta só. Sente-se aqui e me prove que Deus existe. E nenhum deles conseguiu. Nenhum deles falou sobre os atributos de Deus e nem das suas obras. O ateu desconcertou a todos. Eles focaram muito, mas muito mesmo na questão sentimental. Não foram usadas no vídeo nenhuma referência bíblica na defesa da fé.
Eles não usaram a Bíblia para defender a fé que eles professam. Eles usaram só o sentimento. Teve um caso que foi usado até a Constituição Federal, mas em nenhum verso bíblico. Vocês conseguem entender a gravidade da situação? Chega de eu para suar aqui, quando eu olho. Crentes que estão completamente alheios àquilo que a palavra de Deus ensina. Talvez eu conversei com um ateu, eu estava tendo um momento, sabe? Mas com o Gabriel Goiás. Eu estou organizado no restaurante. Aí perguntou se eu fazia parte. Quando eu estava fazendo lá, eu disse que eu estava na arrepender com esse aí. Eu disse, você faz parte da comunidade? Faço. Eu disse assim, rapaz, eu sou ateu, não acredito em Deus. Deus é lenda. Eu disse assim, você não acredita na Bíblia, a palavra de Deus? Também não acredita que foi escrita pelo homem? Ele dizendo, né? Aí eu disse, mas tem coisas da Bíblia que você acredita sem querer. Pois o que é? Você acredita que vai morrer? Ele disse, isso aí a gente já foi, então deixa para isso, deixa assim para a Bíblia diz. Porque tu és pobre, é o pobre que tomarás. Você foi filho do barro e ao barro você vai voltar. Ele ficou assim, aí a mulher dele veio para perto, ela não chorou, sabe? Aí eu estava com aqueles coletivos, onde passará a eternidade? Aí eu entreguei 3 vezes por exemplo. Vou morar ali, assim, vai morrer lá. Tá bom. Aí tu conseguiu. Rapaz. Mas a sua resposta, mestre, foi melhor do que muitos dos que eu vi no vídeo. Porque aonde é que está a resposta para a pergunta deles? Na palavra de Deus. Eu fiquei... Na simplicidade do irmão Tarcísio, ele colocou o que muita gente não consegue colocar com todas as suas formações. Você pode até não acreditar em Deus, mas o propósito para que você foi criado, você está cumprindo. Realmente, a gente tem mesmo que tudo, imagem, tudo, é um sentimento. Ó. É como que você vai provar? Exatamente. Agora, pegando aqui a fala do irmão Tarcísio, o que acontece lá no vídeo? O desconhecimento bíblico dos entrevistados, gente, é muito claro. E o desconhecimento da pessoa de Jesus, mais ainda. Não conhecer a Cristo, embora quando se diz evangélico, é um modo de ateísmo. Porque que conheçam a mim, aliás, que conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviasse. Gente, tem gente que não conhece Jesus. Teve um cara que disse que Jesus foi um homem que veio ao mundo. Meu irmão, tá no rumo, mas pegou o caminho errado, bem aqui. Jesus é Deus encarnado. Deus que se fez homem. Então, assim, estou passando isso aqui, depois quem quiser me pedir lá no PV o vídeo. Aí eu quero deixar uma dica para você, hora antes de assistir, tá? Ou não assiste. Aí, falando assim, ó, voltando aqui, o cara estava onde? Ele estava lá na Marcha para Jesus, né? Só que a própria Marcha para Jesus é em muito aspecto semelhante à parada gay LGBT. Vixe, irmão, agora tu pegou pesado. Qual é o objetivo da marcha? É de mostrar a presença e a força de um nicho da população brasileira. Também vi muito em rede social. Mexe com nós somos 70 milhões de evangélicos. A maioria não transformado. Isso aqui sou eu que estou dizendo. A maioria não passou pelo processo do novo nascimento, sequer arrepende dos seus pecados. Mas nós somos 70 milhões. Olha como tem iludido, gente, na caminhada. Então, o que esses 70 milhões querem fazer? Mostrar ao país que os evangélicos, nós evangélicos, somos muito fortes e queremos ser ouvidos. Tanto que no Senado tem a bancada evangélica. É reivindicar benefícios políticos para esse segmento da população, frequentemente por meio de ocupação de cargos políticos, por parte
de evangélicos. Não é necessariamente errado que evangélicos estejam envolvidos na política, né, em cargos na política. Também não creio que alguém verdadeiramente transformado pelo Espírito Santo de Deus, nova criatura, ao chegar na política, vai ser destransformado. Destransformado não pega bem, porque teve um jornalista que botou esse diz lá, mas é só para ironizar. Vai voltar a ser velha criatura. Eu creio que muitos professos, quando chegarem lá, vão mostrar a sua corrupção. E isso não tem a ver com o cargo, tem a ver com o que está no coração deles. Então, é bom ter evangélicos transformados, ocupando cargos públicos? Eu creio que sim, porque governar sob o temor do Senhor, né, é diferente. E traz outros tipos de benefícios para a população. Embora só haverá um governo perfeito, que é o do Senhor Jesus. Então, é isso que os evangélicos muitas vezes querem. Eles querem ser ouvidos, eles querem mostrar o seu poder. É promover ativamente a campanha de evangélicos ocupando e buscando esses cargos públicos, né, buscando essa presença, né? Estando ali presente. É a mesma intenção da marcha LGBT. É mostrar para a sociedade que eles têm poder. Por exemplo, no caso deles, não basta ser gay, tem que convencer os outros, tem que fazer os outros também serem. Na pior das hipóteses, ser aplaudido. E nos evangélicos, eles querem fazer, digamos assim, trazer as pessoas para a igreja. A maioria não está nem preocupada se passou ou não passou pelo novo nascimento, mas querem trazer para a igreja. Já lhe dou a palavra, irmão Adolfo. E aí, meu irmão, qual é o problema de tudo isso? Que não tem nada pior na igreja do que bode. Olha, tem gente que se esforça para manter bode na igreja que eu fico impressionado, para manter o joio. Tem gente que não tem a coragem que Paulo tinha. Entrega a Satanás, gente. É óbvio que às vezes a gente quer pedir para descer fogo do céu, né? Mas nem sempre é possível. É porque descendo fogo do céu, a gente pode dizer assim, não foi nós que matamos, foi outra coisa. Mas o certo é que a maioria das igrejas, né, tomadas por esse povo que busca esse sentimentalismo, são pessoas descomprometidas. Eu lhe dou já a palavra, tá, irmão Adolfo? São pessoas sem conhecimento bíblico. Eles são inúteis na obra, exceto por uma questão. Alguns eles são ofertantes, porque para ser dizimista, meu filho, você tem que ter fé. Sim ou não, mestre? Para ofertar nem tanto, mas para ser dizimista, né, tem que ter fé. Quero resumir aqui essa parte, dizendo assim, o objetivo é mostrar força ao povo brasileiro. Por mais que eles digam que o foco é a pregação do Evangelho, o que costuma ficar em evidência é um grande número de participantes, para dizer se nós somos muitos, a apresentação de artistas famosos, que agora são novas criaturas, pseudo, né, talvez, e a presença de políticos de destaque e por aí vai. O que eles estão dizendo? Nós temos força, não brinca com nós não. Não brinca com a gente não. Ok? Irmão Adolfo. Quando eu falei do respondi para ele provar que ele existia, quando ele fosse querer provar, ele todos aqueles ateus que procurou provar que Deus não existia, hoje acreditam em Deus. É muitos famosos também, né? E a mesma coisa, eu estava falando esse dia com meu irmão, falei, poxa, a gente sempre bateu no peito que acreditava em Deus, eu acredito em Deus, mas nós sempre fomos todos, procurando a palavra de Deus corretamente, não seguimos passos para a gente seguir perdido. Aquele que diz que acredita. Pedro nos convida lá, 1 Pedro 3,9, responder com amor a respeito da esperança que nós temos, né? Porque nós temos uma esperança diferente. Gente, eu queria voltar aqui um pouco falando do sentimento
e nessa comparação da Marcha para Jesus e a parada LGBT. O sentimento de pertencimento a um grupo que cresce em presença e reconhecimento na sociedade, bem como a demonstração de orgulho por essa identidade, são pontos em comum entre a Marcha para Jesus e a parada LGBT. O próprio Jesus diz, olha, o mundo vai lhes odiar porque odeiam se odeia o mestre, imagina vocês, né? Então nós precisamos entender esse mesmo sentimentalismo está na base dos dois pensamentos, a marcha LGBT e a parada para Jesus. Então, nesse sentido aqui, parafraseando o pastor Guilherme de Carvalho, muitos apoiadores da marcha para Jesus se posicionam contra a parada gay, mas não se dão conta de que a própria marcha para Jesus é, em muitos aspectos, tão gay quanto a parada. Eu sei que o que está sendo dito aqui é polêmico, mas quando você vai nas intenções do coração, naquilo que estão buscando, não há diferença. É o mundanismo claro e puro tomando de conta do meio pseudo-evangélico. Eu creio, né, que emoções são parte fundamental da experiência humana e tem lugar importante no culto da devoção cristã. Eu penso assim. Mas um culto baseado exclusivamente em emoções, ele não vai levar a pessoa a muito distante. O autor James Smith, né, ele diz assim, você é aquilo que ama. Você é aquilo que ama. E a emoção é como como um dia você vai amanhecer sem, né? A emoção é pela parte do momento em si. Mas a convicção é que torna algo mais real, né? Quando a gente vai para o culto querendo ser abençoado e não adorar a Deus, querendo que o louvor toque, o pastor fale diretamente com você. Isso estão querendo ou não emoções, né? São emoções. E emoções não sustentam. Não sustentam nem relacionamento entre marido e mulher, quanto mais com você e Deus. Muito importante isso que a Sil falou, porque se for baseado só nas emoções, uma hora se acaba, porque você vai substituir essas emoções por outras emoções, talvez até pular de paraquedas, voar de parapente ou descer no tobogã, contanto que sejam outras emoções. Alguma forma de adrenalina. Então, você disse que eu vou amanhecer triste, disse que eu vou amanhecer desanimado, mas eu vou correr para onde? A palavra que é para mim não posso continuar. É velho. Voltando a James Smith, você é aquilo que ama. Que não somos, nós não somos meramente seres que pensam, mas fundamentalmente seres que desejam. Né? Será que nós temos desejado, por exemplo, a Deus? Né? Com a mesma intensidade que a gente vai para a pessoa pode ir para um culto desejando sentir aquele toque, né? Aquela música, aquele solo de guitarra que fez a pessoa se arrupiar da sola do pé ao último cabelo da cabeça, aquele sentimento que hoje eu fui tocado pelo Espírito porque me arrupiei. Meu irmão, com todo respeito, arrupio não está descrito lá em Gálatas 5 como uma das formas da presença do Espírito Santo. Não está. Não, gente. Quando você vai lá em Gálatas 5, a partir dos versos 22, né? Onde está lá o fruto do Espírito, ou fruto no singular, e os seus atributos, ou seja, o resultado da presença, habitação e governo do Espírito Santo, é aquilo ali. Amor, longanimidade, bondade e tal. Não tem lá arrupio. A fé, ela caminha entre lógica, razão, não é só uma coisa. Agora, eu creio que Deus fala conosco que devemos ter com Ele um profundo relacionamento pessoal, emocionante. Creio que Deus nos ama, cuida de nós, tem prazer em estar conosco.
Não porque somos amáveis, mas simplesmente porque ele é bom. Creio ainda que há espaço para aquele sentimento de pertencimento como evangélico, aquela alegria de pertencer a esse grupo, não com base na força do grupo e de que nós fazemos parte dos 70 milhões de evangélicos, mas com base em quem somos, em Jesus Cristo, nosso Redentor. Em resumo, não é que a atividade, a afetividade, ela seja algo ruim, esse sentimento, mas sim algo bom que erroneamente está sendo colocado acima de todas as coisas. Esse é um conceito fundamental de idolatria. Não se trata necessariamente de amar algo que é mal, mas de amar demais alguma coisa que é boa. E aí temos lá mais uma expressão de idolatria. Eu tenho um aconselhado em particular que ele vive um dilema. Ele quer estar num culto emocionado, enquanto o cônjuge quer não estar num culto que pregue a palavra. Não são emoções que sustentam a fé. Não são. As pessoas que buscaram Jesus tentando se sustentar pelas emoções e por aquilo que ele produzia, elas se perderam. O desânimo das emoções, a falta de emoção, olha que interessante, pegou 2 discípulos extremamente decepcionados e fizeram-o voltar para casa cerca de 30 estádios. E nesse caminho, eles encontraram com Cristo e não o reconheceram. A gente podemos se emocionar com a palavra. Sim, eu não entendo, eu acabei de falar isso. Não há algo de criminoso em se emocionar com a palavra. O que não pode é essa emoção virar um ídolo, entendeu? Só para bem resumir. Então esses 2 discípulos lá voltando para Emaús, eles estavam decepcionados. A esperança que tinha neles se acabou. E quando encontraram com Jesus, você não sabe o que aconteceu? Jesus foi dissecando desde o Antigo Testamento, falando para eles que convinha que o Cristo padecesse. E eles se sentiram tão bem, tão alegres ali com aquela companhia, que quando ele ia passar direto, ele disse, não, fica conosco, já é tarde. E sentaram para ceiar. E quando Jesus partiu o pão, eles o reconheceram e ele desapareceu. Eu não sei quantas horas esses discípulos desanimados levaram durante o dia para chegar a Emaús. Mas eu sei que de um verso para o outro, passando, se não me engano, mais 2 aqui, que eu não vou buscar o texto, eles voltaram, após conhecer Jesus, após seus olhos serem abertos e declararem, porventura não nos ardia o coração quando ele falava conosco? Esse arder o coração é uma emoção, é um sentimento. É uma alegria que excede todo o entendimento. Só que isso leva a um propósito. Qual foi o propósito? De voltar os discípulos para anunciarem a ressurreição dele. Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com o nosso texto? Muita gente pode até sentir, pode até realmente viver um momento especial com Cristo, mas isso não poderia jamais fazer com que ele saísse do culto e na primeira barbeiragem que alguém fizesse na frente dele, ele mandar o cara para o inferno. Toda vez que o emocionalismo toma conta, ele se acaba após a festa. A fé, ela tem uma razão. E Cristo trouxe esses discípulos a essa razão através da palavra, usando a palavra. Agora eu queria concluir essa primeira parte. Sério, Marinho? 1 hora e 4 minutos? Com algumas recomendações
para algumas pessoas diferentes. Primeiro, já que nós somos cristãos, não permita que estereotipos negativos, né, não permitamos evangélicos, seja aqueles perpetuados pela cultura que nos cerca, a cultura pop, seja aqueles demonstrados por grupos neopentecostais, criem em você uma imagem distorcida dos crentes. Cristãos protestantes sérios são, em sua maioria, pessoas simples que buscam amar a Deus e ao próximo e, com isso, fazer algum bem ao país em que vivemos. Acima de tudo, saiba que nesta vida, nessa vida, a igreja sempre será imperfeita. Nós estamos numa igreja militante. Ela é triunfante, mas na glória. Aqui ela está militando ainda, na guerra. E que em Jesus, é nele que temos uma imagem infalível de quem Deus realmente é. Segundo, se você é cristão e está envolvido na cultura da marcha, a recomendação é que busque a Deus em oração, estude as Escrituras, esteja em uma igreja séria onde o Evangelho é pregado fielmente e peça ajuda ao Espírito Santo para que você reveja alguns conceitos que talvez precisam ser mudados. Isso se aplica à cultura da marcha, mas também a outras coisas. Perceba os aspectos negativos da nossa cultura que influenciam o evangelicalismo brasileiro e precisam ser corrigidos, mas também os aspectos positivos que devem ser reafirmados com sabedoria. Se você é cristão e não está envolvido na cultura da marcha, não se sinta superior a isso. Não olhe com desprezo para irmãos que, seja por qual motivo, participam por crerem sinceramente que estão glorificando a Deus. Ame esses irmãos e busque maneira de ajudá-los, assim como você foi ajudado um dia. Não busque como alternativa o intelectualismo vazio, o ativismo frenético ou o olavismo católico à direita, ou a teologia da libertação à esquerda. Apenas se empenhe em ver o mundo com a lente do Evangelho de Jesus Cristo. Esse Evangelho que transforma. Eu queria dar um adendo aqui, porque vocês precisam entender, alguém já disse com muita propriedade que o maior campo, o maior celeiro de evangelicalismo é o meio evangélico. É onde mais se precisa de missões. Normalmente, igrejas neopentecostais são influenciadas pela pregação de pastores e líderes que usam desses artifícios, buscando trazer esses sentimentos, né, às pessoas, buscando aflorar esse sentimento para que os seus ouvintes, né, eles sejam dominados por essa situação. É isso que caracteriza esses cristãos, né? O sentimento. A revista traz um comentário de Christian Smith e ele caracteriza os evangélicos de um delírio terapêutico. Acho que aqui na página 20, ele diz assim, página 20, coluna A, né? A melhor síntese para descrever a experiência do sentimento de que muitos indivíduos contemporâneos, né? Deixa eu reler aqui para você. A melhor síntese para descrever a experiência sentimentalista que muitos indivíduos perseguem nas igrejas evangélicas contemporâneas foi cunhada pelo sociólogo norte-americano, como eu disse, Christian Smith. Para ele, o que caracteriza a experiência espiritual de um jovem evangélico típico nos Estados Unidos é um deísmo moralista, moralista terapêutico. Ou seja, a visão robusta de Deus Pai e Nosso Senhor Jesus foi substituída por uma divindade distante, que é o deísmo, focada meramente em comportamento moral, moralista e que tem o único interesse em agradar os nossos afetos. É o terapêutico.
Aí ele diz assim, ó, aconselhamento bíblico, a pregação expositiva e a disciplina eclesiástica foram substituídos por amenidades sentimentalistas, conselhos superficiais e uso da Bíblia para produzir tão somente estados de espírito cheios de positividade. É isso que significa o triunfo da terapêutica. Um ambiente cheio de positividade. Munidos dessa visão de muitos sentimentalistas, as pessoas passam a reler as histórias bíblicas segundo um novo critério de julgamento hiperafetivos. Não demorou muito para que a teologia também se tornasse sentimentalista e as narrativas das Escrituras fossem usadas para justificar os vícios morais advindos dos descontroles das nossas afeições. Trocaram a verdade pela mentira, por isso, conforme Paulo já havia descrito, foram entregues à impureza segundo os desejos pecaminosos dos nossos corações. Uma vez que você substitui a verdade e coloca a mentira, Romanos 1, 24 começa a agir. E as pessoas se tornam insensíveis, a esse... Eu tenho 15 minutos, não, nem tudo isso, e eu quero falar um pouco aqui sobre o verdadeiro amor bíblico. Nesse contexto de sentimentalização vinda da vida produzido por uma tal revolução, em nossa fé cristã, tem uma postura radicalmente distinta que nos dá forças para enfrentar esses assuntos urgentes. Diferentemente de todas as formas de vida sentimentais, o cristianismo bíblico ensina muito sobre o que é o amor e a chave de entendimento distinta do que se tornou casual. Eu estou lendo na página 20, exatamente o que está na revista, na coluna B. Okay? É parte fundamental dos ensinos das Escrituras que nós não parte fundamental do ensino das Escrituras que nós não acreditamos que o amor seja um mero sentimento que pode ser manipulado, transformado em produto e vendido como fórmula mágica para nossos problemas pessoais. Na Bíblia, o amor não é uma emoção, mas uma experiência boa na vida. Comparar o amor com a emoção não vai levar-nos a uma real definição. O que João nos diz? Amados, 1 João 4, 7 a 9, agora lá está errado, aqui está certo, lá no início, Diz assim, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então, esse trecho das Escrituras, eles nos ajudam a enxergar a imensa diferença que existe entre a concepção do amor sentimentalista comum em nossos dias e a visão bíblica do amor com a essência do caráter do próprio Deus e, consequentemente, da vida daqueles que estão em aliança com Ele. É através da palavra de Deus que nós conseguimos entender verdadeiramente o que é o amor. Precisa destacar que João, quando escreveu sua primeira carta, também tinha como objetivo auxiliar a igreja contra doutrinas heréticas que estavam sendo ensinadas pelos falsos mestres. A gente vê isso em 1 João 4, 12, 5, 21. E nesse cenário é fundamental compreender quem é Deus, como Ele mesmo enxerga aqueles que se chamam pelo seu nome. Stott comenta o texto, escrevendo que João argumenta aos seus leitores que eram propensos a aceitar sem crítica todo o ensino que parece ter sido dado por inspiração. Então, João ele convida os leitores a uma crítica que eles são negligentes. Nem tudo que está dentro da igreja é parte da inspiração divina. Esse momento aqui de escola bíblica, ele não é para todo mundo. Todos podem participar, todos podem vir, mas nem todos têm interesse. Porque muitos são tomados por um formalismo, uma religiosidade que acham que vir num culto no domingo à noite vai resolver seus problemas da semana. E ele vem por obrigação. E ele vem porque
talvez não tenha mais graça assistir o Fantástico. Ele vem talvez porque esteja acostumado. Mas não vem por um amor genuíno. Ele não vem porque ele ama a Deus. E a gente vai passar por isso aqui e entender que esse texto, né, ele nos convida a entender um pouco mais desse amor de Deus. E como é que esse amor é expressado? Amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de onde? De Deus. Não tem, voltando aqui, ó, não tem como amar um ao outro sem conhecer esse amor de Deus. E, consequentemente, aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama os seus irmãos não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. É muito fácil falar dessa forma. Eu sou crente. Eu vou para o culto. Eu sou da igreja tal. O pastor fulano de tal, né? No nosso caso, reverendo. O reverendo ele não pode salvar a sua vida. Ele não pode pegar o conhecimento que ele recebeu por estudo da palavra, por meditação e transferir para as pessoas de maneira por osmose. Ele pode ensinar. Ele não tem poder e nenhum de nós tem poder para transformar o coração de ninguém, mas o Espírito Santo tem. Mas as pessoas não querem saber do Espírito Santo. Elas não querem saber de Deus. Eles querem viver as suas emoções, os seus sentimentos. E às vezes as pessoas chegam aqui, e eu vou falar aqui a tirar pedra de nós, e por não encontrar esse ambiente emocional, esse ambiente que as pessoas choram, muitos vão... Olha, eu não gosto da piada sorveteriana. Eu até poderia usar, por ser presbiteriano. Mas isso não é verdade. Nós apresentamos a Deus um culto feito em amor a Ele, para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, principalmente o culto. Em todos os lugares é fácil, se João naquela época já tinha que alertar sobre doutrinas heréticas, imagina hoje. Agora, como é que nós podemos dissecar esse raciocínio? A revista nos dá uma direção muito clara. Ele diz assim, em primeiro lugar, indica que nós somos amados, no verso 7. Logo de entrada, ele vai falar sobre o amor de Deus para aqueles que já foram objeto do seu amor. Nós somos objeto do amor, somos amados e por isso temos condições de amar. Sendo assim, o apóstolo indica, esse indicativo bíblico, ele estabelece um imperativo: amemo-nos uns aos outros. Tem gente que odeia o seu irmão. Quem odeia o seu irmão não tem uma coisa errada aí. Porque o mundo odeia a igreja, sim ou não? Aí você tem um irmão lá na igreja que você odeia, sim ou não? Não. Está errado. Mas suponhamos que exista alguém que dentro da igreja, né, odeia o seu irmão. É mais provável que esse que odeia seja do mundo. É o mais provável. Exatamente. Essa chamada que o apóstolo dá, como é que você diz que ama a Deus, que você nem está vendo, mas odeia o seu irmão, que você se relaciona com ele? Somente quem já foi, somente quem já foi amado tem condições de amar, porque nós renascemos a partir do amor de Deus e conhecemos a Deus. Uma forma de você provar que conhece a Deus é amando. Ainda partindo do raciocínio de João. Ele diz assim, portanto, é nós que amamos, porque ele nos amou primeiro. Lá no 4, verso 19.
Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Em segundo lugar, ele inverte seu raciocínio para definir o que é o amor. A inversão é dizer que quem não ama não conhece a Deus. Está lá no verso 8. Quem não ama não conhece a Deus. Eu não amo meu irmão, então você não conheceu a Deus ainda. Justamente porque aqueles que são amados devem continuar amando uns aos outros. São nascidos de Deus. Aqueles que são amados e devem continuar uns aos outros, amando uns aos outros, por quê? Porque são nascidos de Deus. É por isso que eles amam. Então isso leva a crer que eles conhecem a Deus. Por quê? Porque eles amam. Uma coisa está ligada à outra. E a mesma coisa pode ser dito de alguém que por alguma razão muito simples, verso 8. Por que tudo isso? Porque Deus é amor. É muito interessante, Deus é amor. Mas o amor não é Deus. Está lá no final da nossa revista. Se Deus é amor, toda forma de amar é válida. Eu ouvi isso. Já ouvi isso, sim. Mas Muita gente que não poderia estar aqui, não está tudo. Por isso que eles se expliquem, para crescer na fé. Às vezes até o que, porque se Deus é amor, toda forma de amar é válida. Nesse próximo da e gente, olha, pegando esse gancho aqui não tão ligado ao que a irmã Ana Lúcia está falando, mas muita gente vem para a igreja pelas razões erradas. Eu desafio qualquer um. Você pode até vir para a igreja pelas razões erradas, mas você só fica pela razão certa. Se você não amar Jesus, você não fica. Você não fica. Porque quando você ama Cristo, você busca esse relacionamento com Ele. Você não busca simplesmente uma emoção. O mundo também oferece emoções. O mundo no seu sentido mais amplo, né? Ele oferece essas emoções. É por isso que muitas vezes, na busca desse emocionalismo, voltando aqui um pouco, as pessoas abandonam a fé e vão buscar o mundo, que as emoções lá talvez sejam muito mais evidentes, embora elas levem ao inferno, do que as emoções na igreja. John Stott, ele coloca assim, como está escrito na revista: porque Deus é a fonte do amor. É óbvio que todo aquele que ama, isto é, ama a Deus ou ao homem com aquela devoção que é o único amor verdadeiro, é literalmente, ou seja, tem sido nascido de Deus. E conhece a Deus, mas Deus não é somente a fonte de todo o verdadeiro amor. Deus é amor em seu ser mais profundo. O argumento é simples e persuasivo, pois sem amor, professar que conhece a Deus e que nasceu de Deus é como ter pretensão de ser amigo íntimo de um estrangeiro cuja língua não podemos falar. É como ter nascido de um país com quem não temos a menor semelhança. É deixar de manifestar a natureza daquele que alegamos ser nosso pai, ou seja, nascido de Deus, nosso amigo, que conhece a Deus. O amor é um sinal do novo nascimento e, igualmente, a justiça. Não só o amor, mas também a justiça. Entretanto, esse amor não pode ser encarado com parâmetros sentimentais que estamos vendo hoje, né? E eles não podem se tornar regra na nossa sociedade. E é justamente por isso que o apóstolo João toma cuidado de deixar explícito que o modo de demonstrar amor que procede de Deus encontra o seu grande paradigma na obra de Jesus Cristo. Deus nos amou, tanto que nos deu seu Filho. Ele mostrou que era o amor uma maneira de não deixar a dúvida, enviando seu único Filho ao mundo para que, por intermédio de sua obra consumada e aplicada a cada um dos membros da aliança, pudéssemos e possamos ver e ter vida verdadeira, vida abundante. Fomos literalmente, meus irmãos, nascidos do amor. Nós nascemos do amor. Nós nascemos desse amor maravilhoso.
Concluir aqui usando a própria revista, mais uma vez, que diz o seguinte: toda a discussão por meio dessa urgente lição só ama quem conhece a Deus, pois Ele é amor. Nossas emoções, nossos sentimentos ou mesmo nossa experiência de vida não são nosso padrão, nosso parâmetro para sabermos o que somos amados e se estamos amando de fato. Então, o nosso sentimento não prova que amamos a Deus. Eles não são parâmetros. A Bíblia ensina que a maior prova de amor foi Deus ter dado seu único filho por nós. Sendo assim, amar é sinônimo de serviço e entrega. Amar é sinônimo de serviço, de entrega e de entrega generosa, de dar o que temos de melhor como uma resposta à gratidão ao que Deus fez por nós na morte e na ressurreição de Cristo. Aplicando uma maneira simples e fácil de resumirmos o que aprendemos e o que não devemos reproduzir dessa revolução afetiva, é um conselho dado por C.S. Lewis no livro Os Quatro Amores. Ele resume tudo com o seguinte argumento. Ele diz, aspas para ele: se ignorarmos a verdade de que Deus é amor, poderá traiçoeiramente vir a significar para nós o inverso, isto é, que o amor é Deus. Fica evidente com essas palavras, que fecha aspas, né, para C.S. Lewis, e fica evidente com essas palavras que somente quando estiver plenamente estabelecida a nossa consciência, a verdade bíblica de que Deus é amor, nós conseguiremos resistir os assédios da revolução afetiva que tenta transformar o amor em um falso Deus. Deus é amor, mas o amor não é Deus. E aqui nós concluímos, muita dificuldade esse assunto, né? Eu peço aos irmãos que orem, né? Porque nós temos alguns temas bem urgentes, mas também muito difíceis de tratar. E peço aos irmãos que orem, para que Deus esteja aplicando cada palavra aqui colocada em nossos corações. Louvo a Deus pela vida de vocês, por aqueles que estiveram na EBD conosco hoje aqui presencialmente.